A dor não é anônima, possui rosto, identidade e uma história de vida. O sofrimento é individual, mas todos podemos ajudar estando atentos e apoiando quem precisa. Uma sociedade mais fraterna depende de todos nós. O CVV oferece apoio emocional gratuito 24 horas por dia, acolhendo sem julgamentos. Ligue 188 ou acesse cvv.org.br. Você pode nem perceber, mas tem Greenpeace no seu dia. Enquanto você toma café ou leva as crianças para a escola, sai e entra de reunião, o Greenpeace também trabalha por um planeta melhor para você e sua família. E para mostrar aos governos que fontes limpas de energia são possíveis. Pesquisar maneiras de gerar empregos em vez de poluição é bom para o nosso país. Faça sua parte. Acesse greenpeace.org.br e conheça nosso trabalho. Greenpeace, de olho no planeta. O Greenpeace não aceita doações de empresas ou de governos, mas você pode colaborar. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. A partir de agora, Entre Linhas. Apoio Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Agora 9 da manhã, 7 minutos. Bom dia para você que está sintonizado em 92,5 da Santos FM. Está entrando no ar mais uma edição do programa Entre Linhas. Confirmando 9 da manhã, 7 minutos. Bom dia para você que está conosco em 92,5 da Santos FM na cidade de Santos, em toda a Baixada Santista e pelos 4 cantos do planeta via internet no santosfm.com.br. Também através do nosso aplicativo disponível na Apple Store e na Google Play Store, começando a edição desta quinta-feira, 16 de novembro de 2023, edição de número 1765 do Entre Linhas, que você assiste também com imagens na nossa live multicâmeras que está no ar em facebook.com/entrelinhas no rádio. Lembrando que assim que o programa termina, a nossa live fica salva e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceira do Entre Linhas. Programa de hoje pós-feriado é um programa especial, 16 de novembro, numa data como hoje, 8 anos atrás, um jovem ainda com cabelos escuros, uma barba ainda sem fios brancos e tal, iniciava nos 92.5, ainda lá no Gonzaga, o Entre Linhas. Programa completando hoje, portanto, 8 anos. E este jovem continua jovem, né? Só um pouquinho mais clássico agora. Está aqui Rafael Mota para celebrar os 8 anos do Entre Linhas e para a gente bater papo nesta quinta-feira. Tudo bem, Rafa? Obrigado pela presença. Bom dia.
Alex Frutuoso, bom dia, um bom dia para você que acompanha Santos FM. Eu fico muito feliz em participar dos 8 anos do Entre Linhas, programa que comecei apresentando ainda na Rua Fernão Dias, ali perto do Shopping Parque Balneário. E, de fato, 8 anos de um programa jornalístico no Rádio Jornalismo da Baixada Santista é uma marca histórica, porque poucas são as iniciativas desse sentido que duram tanto tempo. Os cabelos já eram brancos, continuam aqui, felizmente, todos no lugar. Você que assiste a Entre Linhas pela internet, o que não havia 8 anos atrás, a transmissão simultânea com imagem, poderia ser testemunha. Quem viu, viu. Continuam aqui. Muito bem. O Rafael Mota estará conosco ao longo desta edição especial do Entre Linhas. Hoje a gente está com casa cheia aqui, uma mesa redonda, literalmente, né? Às vezes tem uns programas que fazem mesa redonda, a mesa não é redonda coisa nenhuma, né? Ela é meio quadradinha e tal. Estamos recebendo aqui ele que tem essa voz. Aliás, ele e Rafael Mota, eu sempre brinco, eles passaram na fila da voz umas 15 vezes cada um. Não sobrou nada para mim, nem pro Chagas, que está aqui também. Radialista, jornalista, vereador Adilson Júnior, The Voice. Tudo bem, Adilson? Obrigado pela presença, bom dia. Eu que agradeço. Bom dia a você, os ouvintes, amigos aqui da bancada. Primeiro, a satisfação de estar aqui nessa marca histórica, né? 8 anos, te parabenizar aí por acreditar, né? Ser sempre proativo, porque a gente que é da comunicação, né? Eu comecei no rádio, o Rafa foi meu professor. Mas foi mesmo? Foi, quando eu comecei no rádio ele fazia jornalismo. Por isso ele foi pra política. Eu ficava lá ouvindo ele falar desse jeito pontual e tal. Mas parabéns aí, né? 8 anos não é fácil, né? De um programa diário, né? De os mais diversos assuntos e mantendo a altura, né? Do bom debate, de comentários inteligentes. Só te parabenizar, né? Que de fato é algo a se comemorar, né? Principalmente em veículos de comunicação da nossa região, que se mantém aí. A gente às vezes vê, né? Programas que entram e saem do ar, infelizmente, né? Profissionais que tentam empreender, e você, além de um bom jornalista, é um empreendedor, né? Então, portanto, é uma satisfação aqui poder estar nessa marca dos 8 anos. Eu que, com meus 10, comecei a te ouvir, então, né? Me ouvi desde criancinha, né? Tá certo. Eu escuto isso toda hora, não tem problema. Ó, quem eu ouvo é ótimo, né? Já comecei estragando tudo. Quem eu ouço desde criancinha que tá aqui, ele tá desde o ano da semana 1, será? Fernando Chagas? Tudo bem, Chagas? Bom dia, obrigado pela presença. Tudo bem, bom dia, um abraço a todos, especial aos ouvintes, telespectadores. Na época não tínhamos telespectadores, hoje temos internautas, né? Eu tenho o privilégio de participar do programa desde a primeira ou segunda semana. O Rafael me convidou e era nas quintas-feiras também, né? Toda quinta-feira. Hoje a gente mudou um pouco isso. O Chagas virou meio que o Coringa, que tem dia que ele vem segunda, vem quinta, vem terça. E é um privilégio muito grande e aqui tem um detalhe importante. A gente tem independência, tem autonomia para emitir a nossa opinião sem nenhum tipo de censura. Isso é muito raro no jornalismo de hoje em dia. Então aqui todo mundo pode exprimir a sua opinião e divergir e continuar tranquilamente sem nenhum tipo de restrição. Aliás, eu vou fazer uma correção, se você me permitir. Na semana passada estive aqui e cometi um equívoco. Teve a corrida de Fórmula 1 e na internet houve 2 críticas. Uma ao Leclerc, que tinha errado, eu disse que não errou. Houve um problema hidráulico. E também da Ludmilla. Eu disse que a Ludmilla não tinha errado o hino. Aí um ouvinte me corrigiu, Adilson, falou, ela realmente errou. Aí eu fui checar. Eu tinha dito que havia um problema técnico, não houve um problema técnico. O senhor foi cornetado por o nosso ouvinte aqui do programa. Foi. Aí eu fui checar, né? Eu tenho meus contatos lá em Interlagos, não houve um problema técnico. Voluntário ou involuntariamente, ela desligou o microfone. E eu disse aqui, né, que houve um problema técnico, né? Aí o ouvinte me contestou aqui no Praia Mar, né? Aí eu fui checar e realmente, voluntário ou involuntariamente, ela desligou
o microfone e até depois na checagem me falaram, pode ver que o garoto continuou tocando, então não houve um problema técnico, né? Então fazendo uma correção, né? Quando a gente erra, a gente tem que admitir o erro, né? Então realmente, não sei se ela esqueceu ou não esqueceu o hino, mas o que houve na realidade, o microfone foi desligado, voluntário ou involuntariamente. Muito bem, está feito o esclarecimento. O Chagas que tem se notabilizado por colocar fogo no parquinho, né? Vira e mexe, eu sou bombardeado com mensagens aqui pelas algumas coisas que o Chagas fala aqui. Aí é um Deus nos acuda depois. Teve uma aqui que o pessoal aí do aplicativo ficou bravo com o Chagas. Ficou bravo. Então. O pessoal do Uber, né? Mas depois tudo ficou esclarecido. Eu até ontem, inclusive, meu filho foi fazer prova em São Vicente no feriado. Fui com o transporte para lá, foi tranquilo e tal, né? E imagina, feriado, aquela loucura toda, né? Sol, e deu tudo certo, graças a Deus, né? Então, um abraço para todo mundo que está na lida aí, carregando a população e os nossos turistas, né? Porque afinal de contas, tem gente que veio no fim de semana, pegou o feriado de ontem e vai ficar até segunda-feira. O comércio comemora, né, os hotéis e tal. Só vamos torcer para, apesar de eu daqui a pouco trazer a informação aqui da previsão do tempo de que a gente deve ter chuva, mas do jeito que foi ontem, né, e o vento, né, tá ventando, né. Se eu fosse assim uns 80 quilos mais magro, eu tinha saído voando agora na hora de chegar aqui na rádio. Enfim, daqui a pouco a gente fala da previsão do tempo e vamos bater papo aqui nesse programa especial de quinta-feira, 16 de novembro, 8 anos do Entre Linhas. Vamos lá então com a prestação de serviço, até porque já tinham me alertado logo cedo que a situação das travessias litorâneas está, como diria o antigo locutor, periclitante, né? Essa você não ouvia faz tempo, Rafael Mota, periclitante. Sim mesmo, e faz tempo também. Periclitante. Pois é, só faltava o adjetivo. Exatamente. Então, informação oficial do Departamento Hidroviário. Eu imaginava que os 80 minutos de espera dos dois lados, do lado de Santos, do lado do Guarujá, ou 1h20, como preferir, era apenas pela questão da maré, né? O vento deve estar mexendo o mar e tal, mas também colabora para isso termos 6 embarcações operando. Quando tem 7, dificilmente chega nesse ponto, mas deve ser essa junção. 6 embarcações mais o clima, né, que está bastante mexido, aí o mar deve estar bastante agitado. Na Santos Vicente de Carvalho, 2 embarcações operam, por lá está mais tranquilo, 20 minutos. Bertioga, Guarujá, outra travessia importante aqui da nossa região, só tem uma embarcação operando e lá a espera também está acima do normal, está na casa dos 40 minutos. A informação hoje do Sistema Anchieta Imigrantes, eu vou ter que pegar aqui no Twitter, o pessoal da Ecovias também deve estar doidinho nesta quinta-feira pós-feriado. Não temos o boletim, mas temos a última atualização aqui das redes sociais. Pontos de congestionamento. Anchieta no sentido litoral do 53 ao 55, em razão aí do alto fluxo de veículos comerciais. Anchieta no sentido de São Paulo do 16 ao 10 e do 20 ao 17, também pelo movimento. E Imigrantes no sentido de São Paulo do 20 ao 14. A Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do 270 ao 263, também por conta dos veículos comerciais no acesso aos pátios reguladores. E até a Padre Manuel da Nóbrega, sentido São Paulo, do 271 ao 270, um trecho pequeno ali, também por conta do excesso de veículos comerciais. 9h17, vamos à previsão do tempo, hoje sem imagem da janela panorâmica, né? Até porque hoje, como estamos aqui com 3 integrantes na nossa bancada, fora este que vos fala, então hoje estamos sem a nossa câmerazinha aqui, tá certo? Mas dizer para vocês que dá para ver ali com o Chagas ao fundo, né? Deu para ver enquanto o Chagas estava falando que temos tempo aberto, né? O sol predomina neste momento na Baixada Santista, com 29 graus aqui na Aparecida, mínima prevista para hoje de 25, máxima de 33. Olha, a umidade fará com que a sensação térmica hoje chegue a 39. Tá aqui o aplicativo me informando. Amanhã, sol entre nuvens, com 20% de possibilidade de chuva. Aliás, a possibilidade de chuva hoje é de 22%. Deixa eu até olhar a linha do tempo, quando é que deve chover. Maior probabilidade a partir das 6 da tarde. É aquele horário que o gestor público acha lindo, né? O cara saindo para voltar para casa, saindo do trabalho, 18 horas. A chuva marca de cair nesse horário. E pelo menos até às 20, às 8 da noite. Aí depois deve dar uma amenizada.
Amanhã, portanto, também desse mesmo jeito, né? E máxima de 28 graus. Sábado vai estar muito calor, 35 de máxima e 88% de possibilidade de chuva. É aquele dia em que vai fazer calor e vai chover ao mesmo tempo. Domingo, chuva também, mas um pouco mais fresco. Segunda-feira, a chuva já dá uma melhorada aí e o sol começa a aparecer entre nuvens. Portanto, se o meu aplicativo estiver correto, teremos chuva a partir desta semana, no fim de semana, e esse vento esquisito aí, né? Adilson Júnior, vendaval. Você recebeu, o vereador é o primeiro que recebe reclamação do povo, né? Quando as coisas acontecem, né? Não tenho dúvida. Teve muito, seu telefone tocou muito por causa da tempestade de ontem ou ficou mais sossegado? Não, de ontem nem tanto, né? Acho que também foi... Já era à noite, né, quando deu aquela tempestade toda, mas a Defesa Civil do Estado de São Paulo hoje alerta para raios e trovoadas, né? Entre hoje e amanhã. Agora, na última tempestade, sim, né? Bastante, pelo número nem tanto expressivo de árvores que caíram, né? Na última, né? Assim, ou seja, pela porcentagem, né? Do número de árvores, mas a gente teve bastante chamados, digamos assim, né? De árvores que caíram, pessoal sem luz, né? Foi relativamente rápido, acho que comparado a São Paulo, né? Sim. E digo pequeno porque das 35 mil árvores que a gente tem em Santos, foram 63 só que caíram, né? Então é relativamente pequeno. Isso é fruto, eu acho, de um trabalho que às vezes também é uma reclamação das pessoas, né? Quando tá lá a equipe podando as copas das árvores, né? Às vezes as pessoas reclamam daquilo. E eu acho que nessa última ventania foi um bom exemplo do quanto isso é importante, né? Porque São Paulo foi justamente ao contrário. Por não ter sofrido a poda das copas, né? Muitas árvores caíram, para tanto caíram nos fios, né? Da rede elétrica e ficou bons dias sem luz, né? Diferente do que aconteceu aqui. Ontem, inclusive, teve registro, acho que até agora tem, Chagas, regiões da cidade de São Paulo que estão sem luz de novo. Ontem, assim, o que a gente recebeu de imagem, a Presidente Wilson em São Vicente encheu naquela chuvinha, né, que caiu. Aliás, ontem em São Vicente teve Operação Impacto, a polícia recolheu bicicleta na praia e tal, e teve o temporal no final do dia, e aí aconteceu um efeito cascata. Como a meninada estava sem bicicleta na praia, eles que estavam, eu tenho depoimento disso, estavam querendo entrar no transporte público de qualquer jeito, sem pagar. E virou um Deus nos acuda. Então, São Vicente precisa mesmo de um apoio nesse sentido, porque as coisas lá estão bastante complicadas nesse período, mas começou a operação da polícia por lá. O pessoal também te liga reclamando de árvore de luz, Chagas, ou não? Olha, eu até ia perguntar para o vereador qual é a maior reclamação que tem na Câmara. Eu fui durante muitos anos assessor lá de vereadores na Câmara. A maior reclamação era a poda de árvore. Todo mundo pedia poda de árvore. O Rafael já é especialista, viu? O Rafael já é especialista nisso, né? Você já podou as árvores lá do seu quintal e tudo? Você não fez isso também na mudança ou não? Não, ali não, no quintal não havia. Na verdade, o que precisou foi plantado uma espécie muito baixa, quase rasteira, nada demais. Mas, de fato, em frente de casa, na ventania, galhos de 2 árvores caíram, a cordeja tinha fita zebrada. Mas nessa de hoje ou não? Da semana Agora hoje. De ontem para hoje, com o vento e a chuva, teve essa queda de galhos. E exatamente um trecho da rua que não tem a poda. Ela não teve esse serviço. Da quadra seguinte para adiante, aconteceu. Naquela quadra, não. E a fiação era muito próxima da energia elétrica, dos fios de telefonia, TV a cabo. E a reclamação que sempre se faz, eu sempre escutei, e também passei por isso, é que a poda das árvores acaba acontecendo, às vezes, muito perto do verão, que é exatamente quando fica mais quente. E a sombra daquelas árvores, que era garantida até então, deixava de acontecer. Então, muita gente reclamava que, puxa, em vez de podar, talvez entre o inverno e a primavera, bem perto do verão é que acabavam fazendo serviço em alguns lugares, e esquentava muito. Então. Ou é problema de calendário, infelicidade de quem acabou passando pelo serviço na época que não gostaria, ou então, de fato, pode ter faltado na época planejamento. Eu sei que existe um calendário, mas tomara que, de fato, esses serviços continuem acontecendo. A culpa é do Chagas. Olha, na verdade, é pelas espécies, né? Sim. A poda não se dá por um calendário, ou seja, é só cronológico.
A poda se dá pelas espécies de cada uma delas, né? Que elas têm que ser podadas em determinado momento, tal, certo? Senão ela depois eu acho que não cresce. Isso mesmo, o Cadê está falando da CESERP, os técnicos da CESERP. CESERP é a Secretaria de Serviços Públicos. Cada espécie tem a sua época para fazer a poda. Por isso que uma em julho, outra em janeiro e assim por diante. Agora você falou em energia elétrica, e tem alguns amigos até do Adilson, do vereador Adilson, em Brasília. Em Brasília tem falta de luz todo dia, 4, 5 vezes por dia. Depois volta, mas aquele 1, 2, 3 minutos, falta luz. Mas eu vou te falar, até não é elogiando a CPFL não, mas em comparação com o que está acontecendo com São Paulo, que já aconteceu aqui, até teve um incêndio ontem num bar ali perto da Afonso Pena, que a nota que o dono do bar colocou nas redes sociais, ele reclamou de um pico de energia junto com o calor e que aquilo poderia ter causado um problema lá. Claro que vai ter que ser feita uma perícia e tal, mas tem problema o fornecimento? Tem, às vezes tem, né? Não tem jeito. Mas como aconteceu em São Paulo, nesses dias não tem. Osasco só voltou na quarta-feira. Ficou 4, 5 dias. Osasco sem energia elétrica. Teve gente que perdeu medicamento, alimento, comerciante que perdeu alimento. Restaurante. Em São Paulo, durante uma sessão da Assembleia Legislativa, um grupo que foi criado para discutir os problemas da concessionária, houve queda de energia. Estava lá o presidente da empresa, não estava? Tinha um representante, da empresa. O presidente da ANEL. Foi lá, faltou energia quando ele foi fazer a apresentação. Por que o PowerPoint apagou? Apagou. Pois é. A piada pronta, né? Que coisa, meu Deus do céu. E a Enel, ou Enel, né? Na Itália fala Enel, né? Ela é uma estatal. É uma estatal da Itália. Na Itália ela é estatal e presta serviço mundo afora. Porque eles estão no Chile também, né? A Sabesp presta serviço na Argentina. Então, deixamos de ter uma estatal no Brasil para pegar uma estatal italiana. E são modelos de serviços que até aqui em Santos já se tentou fazer e, por razões que eu não me lembro, não deu certo o que se pretendia. A CET, a Companhia de Engenharia de Tráfego, tinha como pretensão levar serviços de operação e fiscalização do trânsito para outros municípios. A Prodesam pretendia vender serviços como os de tecnologia. Tem lá um setor de TI, Tecnologia da Informação, que sempre tem concursos contratando gente por lá, mas nunca conseguiram fazer com que essas empresas se estabelecessem a ponto de levar para fora esses serviços de TI, de pavimentação, tanto que a usina de asfalto ia deixar de funcionar, mas continua funcionando, apesar de que também se compra por parte das terceirizadas que fazem esses serviços aqui na cidade. Mas, enfim, de fato existem empresas estatais ou autarquias que acabam vendendo serviços para outros lugares. A experiência, a parte técnica e a execução de serviços. Seria uma fonte alternativa de receita aqui para Santos. Só para a gente fazer uma reflexão, né? Não vamos entrar nesse tema que eu sei que é bastante polêmico, né? Tá aí a mercê de se privatizar, por exemplo, a água, né? Através da Sabesp, né? Mas olha como é paradoxal. Às vezes a gente quer se comparar a países desenvolvidos, né? Quem é o dono da nossa energia, de maior parte da energia do Brasil? O Chagas acabou de falar. O governo da Itália. Ou seja, a gente quer privatizar e governos, como é da Itália, como é o da China, são, na verdade, donos, e a China também tem uma participação numa empresa grande aqui, a CPFL, se eu não me engano. Né? Ela é do governo chinês. A CPFL é a antiga Eletropaulo, é isso? Ela pegou a área, ou é Enel? Tinha Bandeirantes, empresa Bandeirantes de Energia, que mudou tanto esse nome. Qual pertencia. Ou seja, a gente quer privatizar, né, deixar na mão do privado, e enquanto outros governos, né, outros países, não só não privatizam, como compram em outros países matrizes, por exemplo, energéticas. Né? Então, assim, é uma reflexão a ser feita. É uma contradição. Né? Santos teve, de 99 para 2000, mais ou menos, uma tentativa de privatização do serviço municipal de água. O prefeito Beto Mansur, na época, queria fazer isso. Tem cidade no interior que é assim, né? Companhias municipais, né? Exatamente. Tinha uma empresa francesa, a Leonesa das Águas, não sei pronunciar em francês o nome, mas que ela viria para cá. Curioso, uma empresa específica que vem da França, por que não outras, com tanta concorrência mundial? Mas isso é outro assunto. Mas queriam privatizar o serviço. Mas houve confusão, porque a água que a gente consome vem basicamente do Rio Cubatão, que abastece 4 municípios. Então não dá para privatizar um serviço de água em nível municipal se a fonte de captação atende outros municípios também.
E aí a ideia acabou não indo adiante, sofreu muitas críticas e o prefeito desistiu da ideia. Se houvesse um consórcio metropolitano, alguma coisa do gênero, né? Assim, infelizmente, iniciativas metropolitanas aqui na Baixada não funcionam muito. No ABC existe um consórcio de municípios que funciona bem e que tem mais autonomia. Um grande problema da nossa metropolização é ser dependente 50% do governo do estado. E os municípios, em vez de exercer a sua autonomia e fazer valer a sua metade, aderem ao governo do estado indiscriminadamente. Então a gente fica à mercê do que o estado determina. E o saneamento básico, tanto a coleta de esgoto, coleta e distribuição de água, coleta de esgoto e distribuição de água, é competência do município. E muita gente discutia, né, que era do estado em região metropolitana, mais tarde decidido, né, o município que faz a concessão. Em alguns casos, como Santos, né, que capta a água do Rio Cubatão, é muito mais interessante você fazer um consórcio ou então uma empresa estatal, como é a Sabesp. E naquele tempo a prefeitura tinha uma dívida que diziam que era enorme com a Sabesp. Eu lembro que na época o gerente era o Oswaldo Ali. Isso. E ele dizia, eles querem privatizar a empresa, mas devem uma nota aqui pra gente. Tem que recuperar o dinheiro que a prefeitura não pagou. Sabe-se lá como é que terminaram essas discussões? Na verdade foi no governo do prefeito Paulo Alexandre. Que ainda tinha essa dívida e se previa a renovação, acho que depois dos seus 30 anos de exploração da Sabesp. Nós então fizemos acordo, né, com a Sabesp de zerar essa dívida e, pelo contrário, ela ainda aportou no município. Agora não me lembro, mas... Aquele contrato por 30 milhões, acho que 400 milhões aproximadamente. Não me lembro o valor, mas foi para saneamento, infraestrutura, caso dos morros. As encostas dos morros, para não haver desmoronamento, foi com esse recurso. Agora, o valor não me lembro, já faz um certo tempo ainda, e eu estava no orçamento dessa época, né? Agora, quando você falou da Prodesan, quando eu entrei na Prodesan, faz muito tempo, né? 43 anos que eu entrei na Prodesan e depois que eu passei para a prefeitura. Ela era uma empresa referência no Brasil, principalmente o urbanismo. E em 90, ela foi ponta em tecnologia de prestação de serviço para as prefeituras. O primeiro código de barras do Brasil, em carnê do IPTU, foi a Prodesan que desenvolveu. Depois, por uma série de fatores, hoje a empresa pública ou a sociedade de economia mista, ela não consegue ser competitiva. Mas na década de 80 e 90, a Prodesan foi referência. Depois, por uma série de fatores. Hoje, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, não tem condições de concorrer com a livre iniciativa. Ô Adilson, já que a gente entrou nesse tema, e eu acho que entendi a sua opinião a respeito essa proposta aí de privatização da Sabesp. O que você pensa? Você acha que pode, dependendo de como for feito, pode ser bom? Você fica com medo, fica preocupado? O que você pensa a respeito dessa ideia? Olha, de fato, eu considero que ainda não tem um pensamento formado, até porque a Sabesp ela já é privatizada, né? 51% dela pertence a um fundo sueco. 50,3% pertencem ao Estado, que ainda tem a maioria. Ao contrário, então. É ao contrário. Ou seja, né, então ele tem uma parte e fundos outros. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, por ele ter uma participação de fundos, ela tem que dar lucro, ela tem que responder aos seus acionistas. Né? Então ela já deixou de ter, talvez, a essência, né, o princípio da questão pública, ou seja, de prestar um bom serviço e não necessariamente obter lucro com isso, né? E olha, obtém, viu? No ano passado foram 13 bilhões de reais aproximadamente. Então, assim, hoje ela já tem uma parte, né? Por que eu digo que eu não tenho uma questão formada? Eu sou sempre muito crítico a gente privatizar alguns serviços públicos, entre eles aqueles essenciais, né, de regulação, água, energia, porto, né, assim, eu acho contrário. Só que o momento que a gente vive da gestão da Sabesp, tem muita gente boa lá, mas essas terceirizações, quarteirizações, tá acabando. Olha a nossa cidade de Santos, você falou da maior reclamação de poda. Acho que hoje, uma das maiores reclamações, se não a primeira, é de buraco na rua. E da onde esses principais buracos que se formam? De uma má gestão da Sabesp. Você vai lá,
Você vê que é acentuado o número de PVs que às vezes eles abrem, buracos que eles abrem. E tem essa questão, está falando do asfalto. Numa reunião, eu mesmo falei ao prefeito Rogério, estava lá acho que o presidente da Sabesp, alguém da Sabesp de São Paulo que veio para essa problemática, falou, olha, por que vocês não combinam com o município? 2 fatores. Primeiro, quando eu for mexer nesse buraco aqui dessa rua X, de repente a prefeitura também precisa fazer uma intervenção nesta mesma rua X. Então combina, porque de repente você faz o recapeamento daquela parte que a Sabesp tem que fazer e o município já vem fazendo as benfeitorias no outro. E outra, por que vocês não compram da Prodesão o asfalto? Ou seja, a prefeitura vai e faz toda a questão do recapeamento. Porque não liga. Você vê aqui quando eles fazem a intervenção, eles tiram ali a camada principal, né, do asfalto e tal, e depois esse asfalto não liga mais no outro. Fica uma coisa horrenda, né? Ou seja, então isso me leva a pensar se de repente na mão da iniciativa de fato privada, ou seja, na sua plenitude, que não é, né? Me parece que o Estado ainda não quer vender também os 50,3%, O que o Estado pretende com a venda de ações é que a maioria fique nas mãos de particulares. E não deixou claro ainda com que pedaço ele continuaria. Pela apresentação recente que o governador fez para deputados estaduais da base governista, o Estado ficaria com ações entre 15% e 30% do total. Mas teria, de acordo com o projeto, uma espécie de poder de veto. A depender do que os particulares quisessem, ainda que o Estado fosse minoria, o Estado teria esse voto que impediria, por exemplo, a transformação da Sabesp numa empresa que não fosse para gerenciamento de serviços de água e esgoto. Então, isso é que o Estado pretende. Não ter a maioria, mas ter um poder de veto em relação a assuntos considerados impertinentes no que se refere à gestão da empresa. Quanto à Sabesp, né, juridicamente ela já é uma empresa de direito privado. Embora ela seja a maioria das ações, ainda esteja com o poder público, ela, em termos jurídicos, é de direito privado. E ela tem ações e que rendem bons dividendos. Tirando esse aspecto, que realmente é uma reclamação geral, principalmente de motoqueiro, o motoqueiro reclama, né, que as ruas estão esburacadas, não por causa da prefeitura, mas porque a Sabesp faz o buraco e logo depois de uma pavimentação da prefeitura. Mas é uma empresa que com um pessoal técnico muito bom, altamente profissionalizada, e tem um aspecto importante, a tarifa social. No momento que você privatizar, quando eu digo privatizar, a maioria das ações com direito a voto, as ações não preferenciais, mas as ações ordinárias estiverem na mão da Sabesp, ela dificilmente vai garantir a tarifa social. Para garantir a tarifa social, o que ela vai fazer? Ela vai aumentar a conta do saneamento básico. Quando eu digo saneamento básico, né? Não, aí nem existe mais tarifa social, porque assim, por mais que ela seja uma empresa de direito privado, ela ainda tem a essência pública. Então ela tem a tarifa social. E claro que alguém paga por essa tarifa social. Ou a própria Sabesp. Mas aí depois na mão da iniciativa privada, um abraço. Um abraço. Quem vai pagar a tarifa social é quem paga o usuário. Exato. E não o poder público. E normalmente, quando se privatiza, naturalmente já aumenta a tarifa. Isso foi colocado no momento também da energia. Existe a tarifa também social de energia. Só que não é uma tarifa social, né? Na verdade, ele descarrega um pouco aqui, mas carrega na outra ponta. Ou seja, quem paga 2 vezes. Paga 2 vezes. A gente vai provavelmente ter essa discussão um pouco mais apimentada esse verão. Porque se o calor que está previsto acontecer, e parece que vai aumentar, e aí vai ser um problema também para o pessoal da energia elétrica, porque está uma explosão de venda de ar-condicionado e de ventilador. É aquela coisa, o Adilson sabe, você monta um prédio, você tem lá uma capacidade dele consumir, absorver energia. Se todo mundo bota ar-condicionado no prédio, vai sobrecarregar o sistema. Claro, existe uma tecnologia que abastece e tal, mas tem uma demanda muito maior. Então a gente vai ver, primeiro, queda de energia, que o Chagas falou que lá em Brasília acontece toda hora. Vamos ver isso. E aqui em Santos a gente ainda tem algumas localidades que reclamam de falta d'água. Mas vai acontecer mais.
pessoal no Guarujá vai sofrer, o pessoal em São Vicente vai sofrer, e aí o pessoal vai dizer, olha, e aí? Cadê o projeto? Cadê a obra? A Sabesp vai dar conta? Mas também fica aquela dúvida, será que o terceirizado, a empresa que vai assumir, ela vai ser cobrada no sentido de cumprir com aquilo que o contrato reza e tal? Essa é uma discussão daquelas, né? E tem um outro porém, né? A energia, por mais que a gente, em tese, suficientemente... a gente produz energia que consegue ainda abastecer, né? Claro, tem essas questões pontuais, como Brasília, entre outras, mas a gente tem outras tecnologias hoje que conseguem suprir uma eventual crise energética. Né? Tá aí crescendo muito, por exemplo, as placas fotovoltaicas em unidades de casas, né? Ou seja, pequenas, que hoje não demandam tanto da energia convencional. A Câmara, por exemplo, quando eu fui presidente a primeira vez, hoje a Câmara não consome a energia da CPFL. A gente consome a nossa própria energia. Né? Ao longo de tudo, a gente tem suficiência energética, né, para suprir aquilo que a gente consome. E assim tem feito o mercado, né? Não só em unidades autônomas, né, uma casa que a pessoa vai lá e põe as placas, mas empresas de Santos mesmo, aqui o Grupo Mendes é um deles, né, que hoje está investindo. Tem uma fazenda de captação de energia, não é isso? Na verdade são várias. Várias, né? Várias fazendas de captação de energia a partir das placas fotovoltaicas, mas eles estão vendendo ao mercado. Ou seja... É uma compensação de créditos, né, que fala? Mais ou menos isso, né? Na verdade, quem permite, a própria CPFL, que permite em algumas regiões que ele injete essa energia na rede dela, porque a rede continua sendo da CPFL, mesmo quando você tem a Câmara. A gente paga a conta de luz, não paga a conta de luz, mas tem uma conta que paga a CPFL. Do que é isso? Da transmissão. Mas você tem outras fontes hoje. Né? Então, por exemplo, empresas, e a Iner, que pertence à empresa Santista aqui, é uma delas, e tem tantos outros grupos também assim o fazendo. Você monta as fazendas e vende energia. Para mim, para você, para comércios de médio e pequeno porte, né? Não de grande porte, que aí está numa outra classificação de compra de energia que chama mercado Padaria livre, tem né? feito muito esse investimento, né? Exato. Nesse tipo de contrato. Principalmente aquelas que não têm na sua capacidade do telhado, né, de pôr as placas fotovoltaicas, hoje ela compra. E, aliás, é muito mais barato do que você comprar da própria CPFL. Né? Ou seja, essas matrizes novas, relativamente novas, são tendências para suprir uma necessidade energética que a gente ainda tem pela oferta de água, que outros países não têm mais, mas que no futuro, principalmente você falou, com esse calor, você vê o aumento abrupto que teve, de fato, do consumo de energia, né, nesses últimos dias. Mas a gente ainda tem outras fontes. A água não, né? A água a gente só tem uma outra fonte, dessalinizar a do mar, que é caro pra caramba. Não, né? Vai ficar o Chagas lá, o Chagas no Canal 4 com uma... É a única saída, não tem outras saídas, né? Então... Quem faz isso é Israel, né? Muito. Mas aí por uma necessidade vital, né? Que senão mas o custo é alto. E a privatização, muita gente usa o exemplo da telecomunicação, que foi um sucesso. Mas os contratos da telecomunicação foram muito bem amarrados. As outras privatizações, a falha está nos contratos. E são contratos de 20 e 30 anos. E o caso de São Paulo é da Enel. O contrato da Enel com a União, e que delegou para o Estado, ele é muito mal redigido, muito mal feito. Então, quando se faz, não é só a privatização. Qual vai ser o contrato que o Estado vai fazer? O município, porque o saneamento básico é município, né? Vai fazer com a empresa privatizada. Aí você vê como interpretação de texto e saber escrever e ler é importante ainda hoje, né? Porque o cara faz um contrato, ele escreve um negócio errado, o outro que lê ou não entendeu, ou leu mais errado ainda, aí danou-se. Aí quem vai pagar a conta, como a gente sempre vê, é a população. Eu preciso para o intervalo, mas tem uma mensagem, que aliás eu tenho uma mensagem, é lá de Catanduva. Já vou falar aqui de quem é a mensagem que chega de Catanduva, mas vou pela ordem. Aqui é o Flávio Viegas Amoreira. Bom dia, parabéns pelo programa. Cultura teve espaço precioso nestes 8 anos de sucesso. Um abraço. Obrigado, Flávio. Está aqui a mensagem de Catanduva, Dona Elizabeth Mota. Bom dia para vocês, estou aqui em Catanduva, acompanhando o programa Entre Linhas. Beijo especial para meu filho, Rafael. Oi, mãe. Um beijo aí em Catanduva. Foi viajar, aproveitar o passeio. Foi com minha irmã, meu cunhado, meu sobrinho.
estão aproveitando os dias de feriado. Eles estenderam um pouco mais. Muito bem. Fiquem com Deus. Agradecer a Cidinha também, que está mandando mensagem para a gente. Cidinha Santos, bom dia, Alex e convidados. Parabéns por manterem este espaço tão importante para a informação da sociedade santista. Ela mandou uma outra questão aqui. Deixa eu colocar aqui rapidinho. A gente vive correndo contra o prejuízo. Não seria interessante que houvesse legislação para que os novos empreendimentos imobiliários construíssem prédios verdes inteligentes? Não tenho conhecimento se isso já existe. Já existe. Até ia perguntar para o Gilson. Já tem, né? Tem incentivo para isso, né? Incentivos para a questão de reuso da água, incentivos para os telhados verdes, né? Aliás, hoje em Santos tem muito ainda já disso, né? Da questão do telhado verde, ou seja, que capta, inclusive, a partir do telhado verde, a questão das águas da chuva e tal, e incentivos na lei de uso e ocupação do solo para que o empreendedor, que assim o fizer, né, tenha vantagens. Muito bem. Vamos ao intervalo rapidinho. Vocês vão ficar com a minha carinha aqui no intervalo, né? Hoje não tem a janela, só tem aqui. Vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta. Santos FM. Olá, você me conhece há muito tempo. Mais de 200 anos, para ser exata. Eu sou filha da ciência. Eu sei, nem todo mundo entende como a ciência funciona. Mas o que importa é que ela existe para fazer sua vida melhor. E eu existo para salvar vidas. Fui eu quem combateu a pólio e fez milhões de crianças poderem correr à vontade. Fui eu quem afastou o pavor da febre amarela e da meningite que assustavam os brasileiros. Até hoje ajudo a livrar seus filhos e netos do sarampo, da cachumba. Eu e minha mãe, a ciência, ajudamos a resolver muitos problemas que pareciam sem solução. Agora, temos que estar juntos, mais uma vez. Não dê ouvidos a quem não entende a ciência ou tem memória curta. Conte comigo. Meu nome é vacina. A vacinação em massa vai vencer a pandemia. O Sicoob Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site sicoobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Sicoob Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM. Voltamos 9h46, Entrelinhas especial, 16 de novembro, aniversário de 8 anos do programa. E a Cidinha aproveita aqui também para mandar um recado. Lembrando que nos dias 24 e 25 de novembro acontece o 4º Fórum Social da Baixada Santista na Unifesp, na Rua Silva Jardim, 136. Dado aqui o recado. Vamos dividir a tela novamente. Rafael Mota, 8 anos atrás... qual foi o primeiro convidado do Entre Linhas? Você lembra? O primeiro convidado foi o então prefeito Paulo Alexandre Barbosa. Ele participou do programa, foi mais ou menos 1 hora de entrevista, e lembro que naquela época um debate era a possibilidade de uso do casarão do Valongo para a abertura do Museu Pelé. Era algo que tinha sido anunciado pouco tempo antes pela então presidente Dilma Rousseff, de que haveria a utilização daquele espaço como museu, e que acabou se concretizando, não a utilização na verdade, mas uma tentativa de parceria com uma empresa argentina para o gerenciamento daquele espaço. Hoje o museu tem funcionado e parece que finalmente começa a receber visitas em um volume maior, claro que com o estímulo lamentável da morte do Pelé no ano passado, mas tem tudo para ser uma atração que se consolida 8 anos depois de todas aquelas discussões para o funcionamento. E vai melhorar, né, Edilson? Se tudo der certo, o plano está pronto ali para vamos dizer assim, o entorno do Museu Pelé, né? Acho que o Museu Pelé ele precisa de fato, né? Ele hoje é, lógico, uma referência, mas ainda não é, ao meu ver, não é o Museu Pelé como deveria ser, né? Claro que demanda, quando o Rafa fala da questão de uma iniciativa, eu acho que isso teria que ir, de verdade,
para uma administração da iniciativa privada, para transformá-lo efetivamente num museu, com mais questões tecnológicas, como é todo museu hoje, né, que ele acaba tendo essa questão sinérgica, né? Não é só museu de peças históricas que fizeram parte, ele tem um recurso tecnológico, os grandes museus pelo Dá mundo, para colocar um Pelé holográfico lá. Exato, ou tantas outras coisas, né? E quando você falou, eu ainda tive a oportunidade de, uma dessas empresas é a que administrava que administra, né, o museu do Boca Juniors e do tal. Eu fui lá, porque quem estava intermediando na época era o seu Pepe Austucci, né, que é um argentino, e a gente acabou indo visitar o que eles administravam lá, ou seja, qual era o sentido da empresa, né? Ele acabou tentando ajudar a cidade, como inúmeras vezes assim fez, também nessa interlocução. Eu ainda continuo com com esse mesmo princípio e pensamento. Eu acho que o museu ele precisa de uma outra administração, senão pública, para que ele seja não só indutor de turismo internacional, como também de geração de renda. Aliado a isso que você falou, Alex, eu acho que quando a gente agora começa a fazer efetivamente o Porto Valongo, né, e eu tive recentemente aí com o prefeito visitando cidades também portuárias, né, mas não foi só esse o sentido, quando a gente foi agora para a Itália e para Portugal, né, a gente viu muito disso do quanto a questão do porto antigo, né, pode ser também um indutor de turismo. É claro que o nosso Porto Valongo ainda tem um desafio que está sendo superado, já foi superado por conta da ponte, que a gente sempre vai ter uma interferência na frente dele, que são os trens passando. Do trem, né? Se a gente pegar Porto Madeira, pegar Gênova, pegar algumas outras experiências que também tem o turismo aliado a uma atividade portuária, não tem essa interferência, né? Ele é muito mais plano, né? Muito mais sinérgico ali. Mas eu acho que vai ser o grande indutor do centro. Eu acho que propicia que a gente tenha um receptivo para aqueles que chegam de transatlânticos muito melhor, porque o nosso receptivo é ruim, né? A gente para um transatlântico num terminal de grãos, né? Isso é ruim por terminal de grãos, eu acho que para a economia do país, né? Porque você para uma operação para receber o transatlântico e aqueles que são recebidos ali, Jesus amado, né? É um lugar bastante hostil. Então eu acho que o Porto Valongo ele vai dar uma virada de página em todos os sentidos, né? De você não mais atrapalhar a janela, principalmente de transatlânticos, né? De você ter isso de uma forma mais contínua. Eu acho que cada vez mais os transatlânticos na cidade serão contínuos, como também em outras cidades, ou seja, que você não tem essa interrupção. Talvez daqui a alguns anos vai ser de janeiro a janeiro, não é? E você não atrapalha, por exemplo, um dos grandes players da economia portuária, que é os commodities, que são os grãos, né? Que a gente para. Então, e fora essa revitalização do nosso centro, de fato, voltar a ter as pessoas ali pelo centro, né? Isso vai fazendo uma cadeia, e aí, né? Vereador, o centro tem essa questão do Parque Valongo, que vai incentivar o turismo e os visitantes mesmo de Santos, tudo. Agora, recuperação de Santos, o retrofit seria uma solução? Eu acho, né? Eu penso que a solução do retrofit ela é mais célere, mais rápida e mais barata, né? A gente tem no centro muito prédio histórico, mas a gente tem muito prédio antigo, que também não é histórico. Que não é histórico. Mas que, para restaurá-lo, é muito caro, né? Se torna na ponta ali algo que a conta não fecha. Por isso que a gente, na Lei de Uso e Ocupação do Solo, também colocou vários indutores. Eu acho que muitos não foi nem, talvez, muito explicado, tanto que gerou, Rafael vai lembrar disso, uma certa indignação das pessoas quando a gente falou, olha, construa ali 100 vagas de garagem, para uma única razão, para a conta fechar. E você ter uma ferramenta de levar o empreendedor para lá, para que ele possa edificar. Você vê que hoje o empreendedor não quer muito para aquela região, né? A gente tem aí, por exemplo, a cidade mais verticalizada do estado de São Paulo, mas a gente tem numa região como aquela, nada ou pouco sendo desenvolvido nesse sentido, porque ainda não tem atrativos suficientes. Então, acho que o retrofit é um dos elementos que pode fazer com que a gente tenha prédios antigos e não históricos, né? Atrativos para a construção civil e o embelezamento também urbanístico. Né? Você sabe, Chagas, que o Adilson citou aí o Museu do Boca,
Boca Juniors, né? Tem um povo que fala Boca Juniors, não é? O argentino mata um. Mata um quando fala Boca Juniors, é Boca Juniors. Tem a camisa do Santos lá. Sabia? Tem a camisa do Santos, sabia. É, a única camisa de um time que não é o Boca, obviamente, né? É daquela final da Libertadores que o Pelé fez, aquele jogo espetacular lá com o Coutinho, especialmente. Agora, eu estava pensando aqui ontem, né? Como eu disse, eu fui a São Vicente, meu filho foi fazer prova e eu voltei de VLT. Você percebe que é um conjunto de fatores que vai desaguar em talvez um ponto de inflexão importante para a história da cidade. O Valongo ficando pronto, a linha do VLT, né? O cara vai, claro, não estou dizendo aqui que não precisa com urgência, né? Samaritá, ter o VLT. Até o prefeito disse aqui essa semana que tem um projeto, né? Eu não sabia disso, do VLT subir um desses viadutos recém-construídos para poder chegar na zona noroeste também. Enfim, ir a Cubatão, ir para o Guarujá, porque se tiver o túnel, tem como você ir para o Guarujá de VLT. Então você imagina o VLT indo de ponta a ponta da Baixada Santista, chegando numa área como o centro de Santos. Já tem candidato à presidência do Santos que quer abrir loja do clube no centro da cidade, perto do porto, por conta dessa mudança de terminal de passageiros. O Chagas falou de retrofit. Então, acho que tem 3 sendo feitos e 2 aí sendo planejados. E aí, Museu Pelé, modernizando os festivais, os eventos que acontecem lá. Assim, eu acho que aquela história, agora vai, né? Se não for agora, não vai nunca. Aí o Chagas fica doido, que ele vai soltar carnê de IPTU para todo mundo, né, Chagas? Você que é o homem do... Já falei, você reclama do IPTU, fala com ele. Ele que resolve isso aí, né, Chagas? O IPTU, a tendência agora é ser digital, né? Teve uma boa adesão, né? Teve de 10 mil. O prazo também foi pequeno, né? Foi apenas de um mês para adesão. Mas para o ano que vem isso aí deve dar uma... Deve. A tendência é uma economizada, o digital. Né? É que Santos tem uma característica, até discuti muito isso com o secretário de Finanças, o Adriano, que o Adilson conhece bem, né? O santista, ele gosta do carnê. A Zona Noroeste, que o Adilson conhece bem, ali é uma prova de propriedade. Por morador da Zona Noroeste. E aqui, vamos dizer, o que a gente chama de Vila Rica, que na realidade é Boqueirão, Gonzaga, tem muitos idosos. E eles gostam de ter o carnê. Eles até mexem na internet e tudo, mas a questão de pagamento de conta, eles ainda querem o carnê de IPTU. Eu não sou idoso, né, Rafael Mota? Não somos idosos ainda, apesar do visual, mas... eu acho que é bom guardar o papel por um tempo. Claro que tem toda a questão ambiental e tal, mas eu guardo as coisinhas. Minha mulher que fica doida que eu fico guardando um monte de coisa lá. Mas depois de um tempo você pode descartar e tal direitinho. Agora a gente tem que tomar cuidado com a Lei Geral de Proteção de Dados, né? Tem gente que não tá nem aí, o negócio tá com o nome dele, documento, tem número de CPF, o cara joga no lixo, não tá nem aí, não tá nem preocupado com isso, né? Mas... são iniciativas que mudam, né? Até estava comentando com o Rafa vindo para cá, fiquei impressionado com algumas coisas que eu vi em São Vicente que estão mudando lá, de iniciativas da construção civil e tal. A região muda muito, né? E se a gente não acompanhar esse processo e as cidades não se moverem para oferecer melhores serviços, e cidades turísticas especialmente, né? Há um prejuízo claro aí no horizonte. Então, o centro, ele... como a gente sempre fala, às vezes tem áreas, algumas regiões que as pessoas olham assim, né? Área continental de Santos, área continental de São Vicente, Cubatão, não sei o quê. É ali que tem espaço para crescer, né? É ali que tem espaço para progredir, para você trazer novas empresas e tal. E o que já existe, que está talvez um pouquinho esquecido, revitalizado, vira... um impulsionador econômico, né, Rafa? Em São Vicente agora há uma discussão para incluir a cidade na área oficial do Porto de Santos, a chamada poligonal. Forma um polígono, né? Várias faces. Então, nesse triângulo estaria ali, por exemplo, a área continental vicentina como um local para retroporto, para atividade portuária que não tem necessariamente atracação, mas para retaguarda de serviços portuários, de importação, exportação, produção de mercadorias, indústrias não poluentes.
E algo de que se fala há muito tempo, é coisa que passa de década, como aliás tudo aqui na Baixada Santista. O vereador Adilson falava sobre o deslocamento dos turistas de cruzeiros num terminal que hoje fica perto de um local onde se movimentam grãos, e eu me lembro que eu encontrei, fuçando, eu achei por acaso, na Cinemateca Nacional Brasileira. É um site muito interessante que tem vídeos antigos desde o começo do século XX, e tem um vídeo que foi produzido entre 1925 e 1928 pela antiga Companhia Docas de Santos, mostrando como era todo o complexo portuário em pouco mais de uma hora. Ali a gente via a usina de Itatinga, em Bertioga hoje. Aquele morro tem um pedacinho de pedra bem pequeno que existe ao lado de um mercadinho, o Extra, do lado da Receita Federal, perto da Beneficência Portuguesa, é o chamado Morro do Lima. Dali se quebrou uma enormidade de pedras para o calçamento da cidade. Tem um pessoal ali trabalhando, quebrando pedra no morro de uma altura impressionante. Muito maior que o prédio da Receita Federal hoje. Imagine o que não fizeram para desgastar aquele morro todinho, por exemplo. E tinha também o transporte de passageiros para os navios de viagem. Como não tinha viagem aérea naquela época, para sair do país ou vir de fora para cá, era pelo porto. Então havia uma linha especial de trem que atravessava o cais, usando a ferrovia que também servia para as cargas. Os passageiros desciam daqueles trens diretamente para as escadarias que levavam até os navios, e quem quisesse deixar guardadas as bagagens tinha um armazém com mais de 1.000 metros quadrados que era só para manutenção das malas dos passageiros, para dar mais comodidade. E aquela linha de trem era feita com a empresa da época, a São Paulo Railway, que fazia a linha Santos-Juquiá, e eles mantinham uma linha gratuita de viagens para as pessoas que desciam de São Paulo para o Porto de Santos, para que eles tivessem mais comodidade para embarcar e desembarcar daqueles navios. Então é curioso perceber como nós perdemos até coisas que existiam. Um século atrás, era muito mais confortável embarcar e desembarcar de um navio de passageiros do que é hoje. Essas coisas acabaram se perdendo com o tempo. Se reduziram os cruzeiros. Viajar de avião ficou mais acessível, não tinha por que passar um mês no mar em direção à Europa para viajar. De avião é muito mais fácil, são 12 horas. Mas mesmo assim, é sempre curioso perceber o que nós já tínhamos e que nós não conseguimos fazer funcionar. O primeiro projeto do túnel entre Santos e Vicente de Carvalho é de 1927 e ele previa a passagem inclusive para o bonde. A gente hoje discute levar o VLT para o outro lado. Naquela época já se comentava isso. Parece a história do multiverso, né? No multiverso, lá o Doutor Estranho abre o multiverso, tá lá alguém vendo um bonde passando num túnel em 1920 e qualquer coisa. Né? Pois é, a gente vai para 100 anos do projeto do bonde e não funciona. Em 1919, nós tínhamos aqui em Santos área de pouso de aviões naquele tempo. Eles pousavam na praia. Um pouco depois, na base aérea, que é de 1922. Mas já no final dos anos 10, havia um aviador daquele tempo, acho que era Virgínius Delamare, que se chamava. Ele dizia, puxa, pelo que eu vejo aqui, Santos há de ser muito em breve um grande centro de aviação. A gente está aqui há mais de um século discutindo a abertura do aeroporto civil metropolitano na base aérea, lá em Vicente de Carvalho, e até agora não aconteceu. As ideias existem. Falta uma conjunção de astros que a gente não sabe quando vai ocorrer para que finalmente saiam. Olha, Rafael, e só pegando um gancho do que me incomoda, e quando tá para sair, o governo muda. O governo muda, e não só isso, se pensa de trás para frente. Por exemplo, agora até parece que vai sair o aeroporto civil metropolitano ali no Guarujá, mas ninguém ainda falou de como é o acesso, né? Tem feito ali obras viárias no entorno para ver se aquilo melhora, não só para quem vai usar o aeroporto, mas até para a própria vizinhança. Eu te faço um desafio. Se a gente for acessar o aeroporto, você vai para o aeroporto agora do Guarujá do jeito que é, você vai com o Chagas para Guarujá. Eu e o Alex vamos aqui para Congonhas. Vamos apostar quem chega primeiro? Eu e o Alex. Não pode mandar um de Fusca e outro de Ferrari. Aí não. Não, do mesmo jeitinho. Vamos chegar primeiro, porque assim, o aeroporto, eu sou favorável, só que eu ainda não entendi. Primeiro, qual é a demanda? Ou seja, a pessoa vai vir da onde para pousar aqui? Entende? Tem que ter um equipamento com um projeto de linhas. A não ser que ela venha para a Baixada Santista. Porque senão ela vai vir de alguma... Claro que Congonhas está sufocado. De repente, uma outra rota pode ser, ou novas
possibilidades de aumentar a oferta de voos, considerando que Congonhas já não aceita mais nenhuma, porque não tem lá os slots, né, disponíveis, slots é onde os aviões têm que parar, né? A não ser que se crie também isso. Ou seja, eu acho que aí tem que se aprimorar, a questão do acesso e desta logística de quem virá para cá e para onde ele irá. Ou seja, eu não vi ainda se é que tem o estudo de oferta e demanda. Falam numa possibilidade, não um estudo específico, mas de criação de demanda. Porque, por exemplo, no governo João Dória, aqui no estado, a Secretaria Estadual de Transportes e Logística, não sei se era esse nome que tinha naquele tempo, acho que era só Transportes, não me lembro mais, mas em 2019, não faz muito tempo. E o recentemente falecido secretário João Otaviano dizia o seguinte, que a ideia era fazer com que São Paulo participasse da construção não só deste aeroporto, mas também pegasse para o estado a administração dele, regionalizando linhas aéreas para que passageiros que viessem do interior, de Campinas para cá, ou da extremidade do estado de São Paulo, do interior para cá, para o litoral, para estimular um turismo aéreo regional. E já tivemos mais ou menos essa experiência aqui. Por exemplo, havia empresas de táxi aéreo que operavam até a década de 80. E você conseguia sair com um avião de pequeno porte aqui da base aérea até o Rio de Janeiro, por exemplo. Eu fui usuário disso. Na época que era jornalista de automobilismo, eu saía, as corridas eram no Rio, eu não ia para São Paulo, eu pegava aqui e descia no Rio. Mas a Azul fez a partir de Itanhaém, lembra? Foi o primeiro voo experimental da Azul em aviões turbo-hélice e tal, a partir de Itanhaém fazendo uma rota. É que aí Itanhaém, de fato, teve um voo, o experimental, depois não teve mais nenhum. Sim. E tem um problema no Brasil e no estado de São Paulo, que tem a melhor logística e as melhores estradas do Brasil, estado de São Paulo. Mas se o Brasil crescer 4%, nós não temos logística e estrutura, não temos rodovias nem ferrovias para atender essa demanda. Aqui mesmo, imigrantes. Se aumentar o comércio exterior do mundo, a imigrantes, que já está superada, não dá conta do... Não está dando conta dos feriados, de um feriado de quarta-feira. Olha o que aconteceu aí. Agora que as cargas descem pela Anchieta. A Anchieta ela precisa ser repensada no futuro para ser uma via turística para carro só. É uma loucura caminhão descer ali. Se fosse, já é para se pensar numa nova ligação Planalto-Litoral, mas tem que ser pensado especialmente para os veículos pesados, porque não pode descer pela Nova Imigrantes porque a tecnologia não permite, o freio ele vai desabalar da carreira. Então que se pense numa outra alternativa, porque ali é um perigo, porque eu já vivi isso, né? Você vindo de São Paulo, trabalhei 1 ano em São Paulo, você vem regularmente lá no Expresso Luxo, Cometa, Ultra, não sei o que, nem sei se tem mais. E aí o motorista quase que Hamilton e Verstappen, ou Chagas. Só que você não sabe quem é quem. Um no caminhão, o outro no ônibus. E aí você olha do lado, tem aquele precipício ali. E eu sou do tempo da história do acidente da Curva da Onça. Minha mãe tinha uma amiga que estava naquele ônibus lá que faleceu. Então é um negócio que eu ficava apavorado na época. Mas enfim, hoje a tecnologia é diferente. Como disse aqui, né? Precisa só ter aquela iniciativa. Ou volta o trem, o Santos-Jundiaí, também passando ali por São Paulo, já seria uma outra modal. E era outra ideia. Lá de 1900 Não. O deputado estadual Kenny Mendes não concorreu à reeleição, ele fez uma viagem experimental de trem de São Paulo para cá, ele até desceu no Sabuó. Os jornalistas estavam tentando saber onde é que ele ia parar. Não, vou descer aqui no Sabuó com todo mundo, o pessoal da MTU. E era a criação de uma linha turística operada pela MTU, que é a mesma que opera o VLT e o transporte intermunicipal metropolitano e de ônibus. E não saiu também. Mais uma ideia que se debateu e que acabou não acontecendo. Como foi também mais uma, a do transporte hidroviário de Cubatão até São Vicente. Não me lembre disso, por favor. A única viagem, eu lembro, porque a única viagem Adilson não lembra dessa história, né? Deve lembrar. Lembro. Lembra do acidente? Lembro. Foi em 2000, 2014, 15. Você sabe quem era a barquinha virou. Você sabe quem era o único que sabia nadar naquela barquinha, né? Não era você. Era eu. O único que sabia nadar. Você estava lá? Tava, opa. Você estava na barquinha que virou? Eu fui manchete da tribuna. Minha foto estava lá, na primeira página do jornal. Foi o senhor que colocou lá.
Não coloquei para fazer a primeira página e não faço. Mas eu não conhecia você de rosto, né? Então. Não, mas ali aparece só uma camisa roxa, que era a que eu tava me segurando assim. Aí eu falei, danou-se. Na hora que virou, eu tirei um sapato, foi, Chagas. Aí eu falei, eu vou nadar aqui, rapaz. Eu vou te falar, o Clóvis pulou. Clóvis Vasconcelos. Salvou, porque ele sabia que o Márcio Pinheiro não sabia nadar. Pois é, e o Márcio Pinheiro estava se salvando no Eduardo Brandão, que também não sabia. Então. Mas aí você percebe como esse negócio, a gente brinca, né? Pô, vai tentar nadar de jeans pra você ver. É difícil. Aí eu tirei o outro sapato e fui nadando. E eu me lembro, eu vou contar essa história, eu liguei pra minha mulher no meio do passeio, falei assim, ó, nós estamos parados aqui, vai vir um bote do bombeiro resgatar a gente, porque o barco parou, né? E tinha parado mesmo, tava começando a chover e tal. Aí, minutos depois, eu ligo, olha, eu preciso que você faça uma chave de casa para mim. Eu tô indo aí, ela trabalhava no escritório em São Vicente, eu tô indo aí porque o barco virou. Ela, eu tô trabalhando, para de brincar com essas coisas. Não, eu tô falando sério. Aí eu chego lá parecendo o monstro do pântano. Sem sapato, sem chinelo, sem bolsa, sem chave, sem nada. Aí ela falou, meu Deus do céu, pois é verdade e tal. Aí, enfim, mas no final das contas... Só ficamos no prejuízo material, né? Lá na redação, naquela época, eu me lembro bem. Mas ninguém se machucou, ainda bem. Não, e a gente escutou, entre aspas, escutou o momento do acidente. Eram mais ou menos 3h30, 4 horas da tarde. E naquela época, a editora do Caderno de Cidades, hoje sou eu, mas era a Lídia Maria de Mello, jornalista, professora universitária. E ela estava pegando por celular o retorno do Tiago Macedo, que é de Cubatão, que era o repórter da sucursal naquele tempo, e falando com ele ao telefone, e de repente, Tiago, responde, tá me ouvindo? O barco tinha acabado de virar, o telefone caiu na água, ele perdeu os óculos, nunca mais recuperou. O óculos eu consegui manter, não sei como manter? Não caiu, o óculos eu fiquei. Agora, um ponto eu tô otimista, é o túnel. Peraí. Santos Guarujá. Então vamos deixar esse otimismo para depois do intervalo, porque tá ali, Santos News está pedindo passagem com a Ruth Guzmão. Túnel vem aí, né? O pessoal do Guarujá. Deixa eu só ver aqui como é que tá agora, já que o Chagas falou. Continua 1h20 de espera. Já. O povo vai descer do carro. Não, acho que sim, deixa eu ver aqui. Vamos ver. Dá um popular F5. Não. Atualizou de um lado e do outro não, Rafael Mota. Santos está com 80 minutos, Guarujá com 50. Como a gente chega primeiro em Congonhas? Tô vendo as pessoas descerem do carro com aquela pazinha para ir para a praia e começar elas a cavarem o túnel ali. Que coisa. Vamos para o intervalo, a gente já volta. Rádio Santos, a voz da cidade. Santos News. A Polícia Federal e a Comissão de Valores Mobiliários deflagraram nesta terça-feira, dia 14, a Operação Minuano. A operação teve como objetivo desarticular um grupo suspeito de fraudar fundos de investimentos. O prejuízo afetou regimes próprios de previdência social de servidores públicos em diversos estados. Mais de 100 policiais federais cumpriram 27 mandados de busca e apreensão, divididos entre Porto Alegre, Canoas, Novo Hamburgo, Portão e Canela, no Rio Grande do Sul, em Cambé e Londrina, no Paraná, e em São Paulo e no Rio de Janeiro. Na nossa região, em Santos, 15 fotos finalistas e as 3 vencedoras da segunda edição do concurso cultural fotográfico Santos Lovers estarão na exposição Santos Lovers 2023, Amor a Santos, dentro da programação da segunda edição do Cará Festival. O evento promete movimentar o Centro Histórico de Santos no sábado, dia 18, das 11 da manhã até a meia-noite, na Casa da Frontaria Azulejada. O Cará Festival vai reunir um mix cultural com música, arte, gastronomia, cultura, design, rodas de conversa e fotografia. Santos News. Maple Bear é escola canadense de verdade. Um ensino que incentiva a investigação, experimentação e descoberta. Ensino multicultural e bilíngue, com desenvolvimento de habilidades que preparam seu filho para a vida no Brasil e no exterior. E aí, quer aprender com a gente?
Maple Bear, escola canadense de verdade, com imersão em inglês. Agende uma visita. Maple Bear, Santos e Guarujá. Baixe o aplicativo da Santos FM e ouça a rádio onde você estiver. Entre na Google Play ou na Apple Store e baixe o aplicativo. Você vai ter a Santos FM no seu smartphone ou tablet. Santos FM, a voz da cidade. Ei, seu pet vai adorar essa novidade. Chegaram as comidinhas da turma da Mônica Pets. E sabe o que é mais legal? Elas foram desenvolvidas por veterinários especialistas em nutrição animal, com alimentos 100% naturais e ricos em vitaminas e minerais. Tudo pensado na saúde de seu pet e na praticidade para a sua vida. Comidinhas da turma da Mônica Pets. Você encontra nos melhores pet shops. CYW 635. 92,5. Rádio Santos FM, uma emissora da Associação Cidade de Santos. Santos FM. Voltamos 10h14, reta final do Entre Linhas desta quinta-feira, programa especial 8 anos do Entre Linhas. Deixa eu colocar na tela aqui também a mensagem da Cida Torres. Parabéns a Rafael Mota pela semente plantada e parabéns ao Alex Frutuoso pela continuidade, fazendo o programa Entre Linhas o melhor informativo da nossa cidade. Ô, Cida, muito obrigado pela gentileza com este humilde jornalista que vos fala aqui. Estamos sempre contentes de poder levar informação às pessoas e prestação de serviço. Como o Chagas ele quis propor uma pauta para a gente encerrar o programa, então, reaqueça o tema, Chagas. Você não, que é o... A lenda urbana, né? Não é mais, agora vai. Eu dessa vez, eu estou otimista mesmo, que o túnel Santos e Guarujá saia. Temos os recursos da própria autoridade portuária. O presidente da autoridade portuária aqui em Santos, o Pomini, tem interesse. E tive 3 vezes com ele e ele se mostrou muito dedicado a isso. O governo federal colocou recursos e o governo do estado também vai pôr, né? O governo do estado... Não, vai fazer PPI, né? Parceria público-privada. Isso, é. E o momento, né? O momento... E sempre foi difícil você conseguir um governo federal com um governo municipal, os dois na mesma direção. Dessa vez eu entendo que eles realmente têm esse interesse. A gente brinca até com esse negócio de cavar. Eu quero ver qual vai ser o primeiro buraco que vai ser cavado. Se vai ser o do túnel Santos Guarujá ou se vai ser da nova Vila Belmiro. Porque essa história já está dando pano para manga aí, mudança de planos e tal, não sei. Vamos ver. A chamada mudança de governo. A Vila Belmiro é uma questão que vai ter alterações na gestão do Santos, muito provavelmente, e com isso ideias mudam, interesses mudam e a gente espera. E tem um ponto, o deputado, ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa está muito dedicado a isso. O Márcio França, quando era ministro também, já tinha dado o pontapé inicial, né? E parece que houve um acordo, mesmo que tácito, entre a saída do Márcio França e o novo ministro de Portos e Aeroportos para realmente o túnel sair. Não sei a opinião dos dois, né? Se estão tão otimista assim. O Rafa já deu uma aula de história aqui, né? A parte do túnel aí e outros projetos. Mas enfim. Eu quase que só acredito vendo, porque a gente, claro, não acompanha tanto tempo assim o que acontece, mas pela experiência dos anos que tem acompanhado, a gente vê que se alguém acordar de mau humor, o negócio não anda. Há uma conjunção de fatores bastante interessante neste momento, que tem a ver com política partidária, com futuras eleições, tudo aquilo que a gente sabe como funciona para o bem e para o mal, que é o fato de que, neste instante, a gente tem um antagonismo político entre o governo federal e o governo estadual. No entanto, o ministro é do mesmo partido do governador de São Paulo, que foi um dos antecessores dele no cargo, quando era o Ministério de Infraestrutura, e que tinha muito interesse... Primeiro, na privatização do porto, que o governo federal atual reitera que não vai sair. E o segundo interesse era a construção do túnel entre Santos e Guarujá, porque sempre houve entendimento entre políticos de que aquele que conseguisse fazer nascer um projeto que é gestado há tantas décadas, conseguiria ser lembrado de maneira permanente. Acho até que se explica uma certa decepção do ministro Márcio França, agora em outra pasta, muito relevante,
mas que não é a de Portos e Aeroportos, e, portanto, não é ele quem vai inaugurar a obra, caso saia, mas, de fato, quem puder ser lembrado pela construção desse empreendimento vai fazer de tudo para que isso aconteça. No momento, existe esse entendimento. É esperar se ele realmente se mantém e como vai ser lançado o projeto, que, afinal, o início da obra, dando tudo certo, é previsto para 2025. Estamos em novembro de 23. Até o começo de 25 é muito tempo, dá para conversar muita coisa, também para o bem, também para o mal. Até inclusive o próprio Márcio França voltar a ser ministro, porque não vai ser nessa administração que vai ser entregue, vai ser numa próxima, tanto do governo do estado como do governo federal, numa dessa ele vira ministro aí. O Adilson, sinceramente, eu acho que isso quase virou uma questão de honra para a região, né? Passou 96, né? Passou do ponto. Todo mundo sabe quais são as vantagens, os problemas que vai eliminar. Não é possível que as pessoas não se sentem à mesa e discutam, né? O Rafa falou de mudança de humor. Não pode ter mudança de humor. A gente está vivendo um período aí que tem mudança climática. Você imagina se acontece numa travessia dessa, e já aconteceu, né? De alguém que perde o controle porque não tem visibilidade, cai da balsa, ou na hora que vai embarcar, ou alguém perde o controle ali, sabe? Do jeito que o mar tá, do jeito que o vento tá, você não pode correr o risco de ficar, ou para uma operação. Outro dia um navio aí perdeu o controle e bateu no atracador aí, a gente lembra dessa história. Imagina, bateu no atracador, podia, sei lá, é claro que tem tecnologia, tem radar, tem um monte de coisa, mas você não tá livre de acontecer um negócio desse. Repito, é questão de honra que esse bendito túnel saia, Adilson. Acho que não só questão de honra, questão de melhorar a infraestrutura logística, melhorar essa circulação. Você vê aí em plena quinta-feira, mais de 1 hora as pessoas esperando para atravessar de uma cidade para outra, num trajeto relativamente pequeno. Mas eu também sou otimista. Eu acho que dessa vez, mesmo que isso não se conclua num governo só, o principal vai acontecer, que é o início, né? E por que estou otimista? Porque agora é concreto, né? Eu acho que agora conseguiu. Porque no país, para uma obra dessa, são 2 coisas que travam. Primeiro é recurso, e o segundo é licença ambiental. Licença ambiental, me parece que já conseguiram todos os EIA, RIMA e o que o valha. Né? A Codesp, pela primeira vez, talvez, entendeu que os recursos que ela tem de lucro não deve só ir para o Caixa Geral da União, deve ser também aportado em obras de infraestrutura. E ela já tem lá 2 bilhões de reais. Né? E o PAC, que para o ano que vem se coloca no orçamento, né, o orçamento novo do país, já está inserido esse recurso para ser gasto. E na outra ponta, também o governo do estado, que aí eu acho que é o que tem que ser, e é um outro elemento que eu acho que favorece para isso, que é a tal da vaidade. Né? Quando a gente não tem governos que não são aliados ideologicamente, ou que o valem, eles fazem de tudo para um não contribuir com o outro. E pela primeira vez, eu acho que acertadamente, né, o Tarcísio, que não congrega talvez das mesmas questões que o governo Lula, mas acaba, por mais que fez parte do governo da Dilma, né? Mas, ou seja, estou falando da questão partidária, ideológica, mas eu acho que estão conversando à altura, como tem que ser. Então, esses elementos todos colocados, e está bastante avançado, acho que de fato ano que vem a gente tem aí o início de tudo isso do ponto de vista orçamentário, e 25 efetivamente o começo das obras. Muito bem. Aliás, a autoridade portuária está convidando jornalistas, Rafael Mota vai nessa, para um café da manhã. Não, amanhã, Rafael, sexta-feira. Amanhã? Isso, sexta-feira, dia 17, no auditório da presidência da APS. Serão abordados investimentos públicos no Porto, previstos para 2024, e a delegação de competências para a APS por parte do governo federal. Então amanhã será um dia que teremos informações, novidades a respeito do Porto de Santos, tá certo? As notícias, então, devem vir dessa delegação de competências. Que competências se pretendem delegar para a autoridade portuária? O que ela vai fazer que não faz hoje de diferente, no sentido de ajudar o comércio exterior brasileiro, mudanças na navegação, na relação com os passageiros que trafegam pela área portuária? Enfim, isso tudo, da minha parte, são hipóteses, não sei o que vão anunciar.
Mas, de fato, se pretendem delegar algo mais para a autoridade portuária, a antiga Codesp, que bom, que haja condição de fazer. Gente tem. O pessoal lá recebe em dia e recebe bem. Tomara que se aproveite o pessoal. Muito bem, 10h23, vamos nessa. Completamos aqui mais de 1 hora de programa, 1h20. Agradecer a presença de todos aqui. Já que você teve a palavra, Rafael Mota, obrigado pela presença. Obrigado por fazer nascer o nosso querido Entre Linhas, dar continuidade e naquela corrida, né? Aqueles 400 metros por equipe, né? Passou o bastão e eu continuo correndo meio devagar, né? Você está mais em forma, corre mais rápido e tal. Eu correndo no meu ritmo, seguimos aqui com Não deixou o bastão cair. Não, isso não. O bastão não caiu. Isso é o temor maior do treinador dessas equipes, né? O cara tem que voltar para pegar, perdeu a prova, não teve jeito. Valeu, Rafa, um abraço. Até Obrigado, a próxima. Alex. Na verdade, não foram 400, mas 402 programas que eu apresentei, os primeiros, depois passei para você, que chega à edição 1765 hoje, uma coisa impensável quando surgiu o programa, porque, como eu disse no começo do Entre Linhas de hoje, é muito difícil uma iniciativa jornalística sobreviver muito tempo em na Baixada Santista, inclusive, não é uma exceção. Então, fico muito feliz, Alex, que você esteja fazendo crescer essa criança, agora já no ensino fundamental, alfabetizada, com 8 anos de idade, bem alimentada. Já não é birrenta? Não, do contrário, ela vai bem, ela cresce bem, ela aceita as opiniões alheias, ela procura fazer com que desse diálogo surjam ideias. A ideia do programa é essa, contribuir para o desenvolvimento, tanto de governos, quanto até próprio nosso mesmo, numa tentativa permanente de a gente melhorar. Um abraço ao Fernando Chagas, que eu encontrei aqui na página do Entre Linhas no Facebook, que em 21 de dezembro de 2015 tem aqui o primeiro registro da participação dele com... Ele tinha cabelo comprido, né? Pois é, rapaz, era uma coisa tão diferente. 8 anos atrás, passa rápido. E aqui uma memória bastante saudosa ao Marcos Vinícius Batista, jornalista, professor universitário, que até teve durante o programa um dos livros dele sorteados. Quando os Mudos Conversam, livro de crônicas muito bom, eu tenho. E o Marcão não resistiu à pandemia de Covid-19, morreu com 46 anos de idade, uma perda bastante lamentável pela vida curta, apesar de intensa que ele teve, procurando espalhar sementes de um bom jornalismo. Era um grande professor, um grande colega, que esteja bem olhando pela gente. A você, ouvinte, muito obrigado. Um abraço. Valeu, Rafa. Obrigado pela participação. Adilson, eu queria agradecer tua vinda aqui também ao programa neste especial 16 de novembro. Você que é um homem do rádio também entende a importância da comunicação. Aliás, a gente fala do rádio, né, Adilson? Quantas vezes já não tentaram matar o rádio, né? Toda hora. Ah, vem a televisão, morreu o rádio. Vem a internet, morreu o rádio. Pelo contrário, o rádio... ele é o pai do podcast, né? Se hoje em dia tem o podcast é um programa de rádio com uma envelopagem diferente, basicamente, tem cortes, né? O pessoal corta para monetizar e tal, e a própria internet nos permite hoje, né? Transmitir com imagens e tal, e para muitos lugares distantes que antigamente, né? Quando a gente era moleque, só ficava lá nas ondas tropicais, para ouvir aquelas rádios de longe e tal. E seguimos aqui firmes e fortes. O Adilson tem uma história muito bacana no rádio da Baixada Santista, né? É importante a gente sempre lembrar disso. E hoje é um representante da população na Câmara de Santos, então queria contar com a presença dele hoje aqui, agradecendo. Obrigado pela estada neste Entre Linhas especial, viu, Adilson? Imagina, eu que agradeço aí o carinho de poder estar aqui nesse momento, como eu disse no início, marcante, né? Para vocês dois, em especial, né? Para o Rafa, para você, Alex, e para o Chagas, né? Estamos aqui com o pai do Entre Linhas, o que continua no qual é o pai adotivo. O pai adotivo do Entre Linhas. E o avô do Entre Linhas. E o avô. E talvez aquele que mais participou ao longo dos 8 anos, né? O nosso midiático economista Chagas. Né? Mas eu sou realmente apaixonado, acho que o rádio ainda continua, eu sei que o Rafael é um apaixonado pelo impresso também, mas ainda é o veículo mais rápido e mais que tem a possibilidade de convergir, né, com outras mídias. Daí que nós estamos aqui, estamos no YouTube, estamos no Facebook, ou seja, ele tem essa possibilidade de convergir e a velocidade ainda é algo que o rádio, ninguém supera o rádio ainda, né? Nem a internet, nem o impresso, tampouco a televisão, né? Faço votos aí que o Entre Linhas cresça cada vez mais e continue sendo aí esse veículo de comunicação
né, de trazer aqui os mais debates, as mais diversas informações para as pessoas que nos dão prazer, aliás, já cumprimentando, que nos dão a alegria de nos ouvir. Muito obrigado. Obrigado, Adilson. Só lembrando que se acontecer uma hecatombe, sabe, Chagas, hecatombe, aquela energética, já tem um povo dizendo que ano que vem vai ter uma lambida solar. Tem um outro termo que eu não lembro, diz que vai apagar a internet durante uns meses e tal. É uma coisa meio doida, né? Tô brincando, não entre em desespero. Tem gente quando cai o WhatsApp entra em desespero. O rádio é o seguinte, se a internet cair, tem um negocinho que tem aqui embaixo, tá aqui, a gente deixa ele de standard, de backup, né? Chama híbrida. Uns chamam de híbrido, outros chamam de híbrido. Você pega aquela velha linha que você não usa, pode estar acontecendo uma hecatombe. A linha telefônica você bota o cara no ar, não precisa de internet. É assim que o rádio sempre funcionou e continuará funcionando se for. Chagas, um abraço, semana que vem você retorna ao programa. Aliás, semana que vem tem outro feriado, segunda-feira, né? Vamos dar aquela outra descansada. Mas, enfim, depois eu passo para você de... a princípio é terça, viu? Terça-feira, o seu outro dia. Aí vamos falar da Argentina. Tem corrida esse fim de semana? Tem corrida. É de madrugada, 4 da manhã. Então tem corrida e eleição da Argentina, é isso? Isso. A gente já fala da eleição da Argentina. Vamos ver qual vai ser esse resultado, né? Meu Deus! Meu Deus! Mas o rádio, rapidamente. Quando era pequena, criança, minha mãe deu um rádio para mim. O nome do rádio era Companheiro. Aí eu fui saber por que era Companheiro. Aí me explicaram, né, que o rádio é o companheiro. Ele, na cozinha, na sala, no carro, você tinha o... Você viu como é a nossa audiência nos carros aqui, né? Aquele dia, né? Isso, você vê a quantidade de gente que nos ouve então no trânsito. A internet, ao contrário, né? Deu um novo dinamismo para o rádio. E você falou das ondas curtas, né? Hoje tem internet, tem tudo, né? Mas quando eu comecei no automobilismo, eu tinha que saber os resultados das corridas no exterior. Então, botei uma antena, né, no meu prédio para pegar as ondas curtas e ouvir as corridas pelas ondas curtas no rádio da Philco Transglobe. Tinha 9 ondas. E por ali, e sumia a onda, né? Você ouvia a voz e daqui a pouco a voz sumia. Hoje você vê, conversa com o mundo inteiro, você interage com o mundo inteiro com maior facilidade. Isso em questão de quê? De 70 para cá, né? 40, 50 anos. Como eu comecei a gostar de rádio, porque eu era rádio amador. Aí, rádio amador. E você está falando isso de antena, a gente esperava a propagação abrir, que sempre se dava em final da tarde, né? Ou seja, que as ondas trafegam com mais facilidade e a gente conversava com a Argentina. Isso. Era muito legal. Hoje ninguém mais sabe nem o que é rádio. Não. Mas é bom essas tecnologias resistirem, né, Chagas? Sempre é bom, né? Mas, Adilson e Rafael, hoje eu não vou provocar o Alex. Não precisa. O Santos cai. Não, pô, tá com 42 pontos, mas uma vitória já foi. Ele já sabe. Somos adeptos do presuntismo. Já ganhou do Goiás, empatou com o São Paulo, mais uma vitória, tá tudo certo aí. Então, escapou dessa. Eu acho que sim. Vamos aguardar aí a reta final, os pontos que faltam, mas acho que é questão de tempo. Certo, senhor Fernando Chagas, um abraço então. Semana que vem o senhor... Até terça, então. Até terça. O senhor fala do Milei, da Argentina e da corrida aí no fim de semana, tá certo? Muito bem, 10h31, fechamos assim esta edição do Entre Linhas. E antes de encerrar, eu devo aqui mais uma vez agradecer a todos que fizeram e fazem parte da história do programa, desde sempre, o início com o Rafael Mota, todos os que foram presentes aqui como comentaristas, o Chagas que está com a gente até agora, o André Azenha que sempre está com a gente aqui também, né? Especialmente às sextas-feiras, trazendo a cultura, o entretenimento, todos os convidados. Agradecer especialmente a direção da emissora por confiar no projeto desde o início, né? O projeto que cresceu muito desde este pontapé inicial, a rádio melhorou enormemente, todo mundo que vem aqui elogia, né? O estúdio, o visual da rádio e tal. Então é um privilégio poder fazer jornalismo, radiojornalismo como a gente faz já há tanto tempo. Há 8 anos eu estou aqui desde 2017 e podendo falar com o coração a verdade para as pessoas. Então agradeço muito a direção da rádio
pela confiança, por acreditar no projeto da rádio, obviamente, e também no projeto do Entre Linhas, ao Cicobi Unimais Metropolitana, que é nosso patrocinador, nosso apoiador aqui há tanto tempo, também acreditando no projeto, renovando sempre com a gente aqui. É um apoio muito importante para a continuidade do nosso trabalho, e a você que está conosco sempre acompanhando o Entre Linhas, seja pela internet ou pelo dial. A gente não tem noção, eu sempre digo isso, a gente não tem noção o poder das ondas do rádio. A internet, às vezes, ela segura um pouco, tem a questão do algoritmo e tal, mas o ar é um negócio impressionante, como as pessoas, e o Chagas fala isso para a gente também, como repercute o que a gente diz no ar, no 92.5. Então agradeço muito, agradeço a minha equipe, minha retaguarda, que é minha esposa, que sempre me ajuda bastante aqui com as coisas do Entre Linhas, a Janaína, que vem aqui também de vez em quando participar comigo, me dá todo o suporte para eu poder estar aqui, inclusive todo bonito e cheiroso no programa, né? Todo dia, né, Chagas? Vem elegantemente traje aqui no programa, no modo light, né? Estamos no verão, pelo amor de Deus, né? A não ser que a direção da rádio peça para eu começar a vir de terno e gravata, espero que não peçam para eu fazer, senão vou derreter aqui, né? E o ar-condicionado é bom, mas vou derreter na hora que a gente estiver fora aqui, tá certo? E é neste clima de alegria e de satisfação que fechamos esta edição do Entre Linhas, tá certo? Que você sabe, na nossa página do Facebook, facebook.com/entrelinhas no rádio. Assim que o programa termina, nossa live fica salva, e se você tiver perdido a edição ao vivo, pode assistir mais tarde, se assim o quiser. Da mesma forma, com o compartilhamento do link do vídeo ainda hoje pelo Boc News, que é parceiro do Entre Linhas. Fique atento, por aqui a informação não para. Às 11 da manhã tem mais uma edição do Santos News com a Ruth Guzmão. Entre Linhas volta nesta sexta, a partir das 9 da manhã. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal. Você ouviu Entre Linhas. Apoio Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Santos FM. O Cicobi Unimais Metropolitana é uma cooperativa de crédito que possui todos os produtos e serviços que um banco tradicional, mas com grandes vantagens, taxas muito mais atrativas, prazos diferenciados e ganho social aos nossos cooperados. Além disso, o atendimento humanizado é uma de nossas marcas registradas. Para saber mais sobre nosso trabalho, procure a agência sede em Santos, na Rua Doutor Carvalho de Mendonça, 187, no bairro da Encruzilhada. Estamos também em São Vicente, Cubatão, Praia Grande, Guarujá, Mongaguá, Peruíbe, além da capital, Grande São Paulo e ABC. Ou acesse o site cicobiunimais.com.br/coop/metropolitana e as nossas redes sociais. Cicobi Unimais Metropolitana. Há quase 30 anos cuidando bem de você e do seu dinheiro. Somos feitos de valores. Santos FM.